Essa foto, gente, eu tava mostrando pra Edra ontem. Essa aqui é foto, aquelas fotos que não dá certo, aí que o fotógrafo faz. Ele Muito dá mesmo boa. assim, né? Que ela tava piscando. E qual que era a capa do negócio? Olha a capa da recordação. Ah, os carinhosos. Gente, fala sério. Tava tudo ali. Tava O tempo escrito. inteiro. Tava tudo ali. Aí, deixa eu só contar a história dessa foto, que é muito boa. Conte. Essa história aqui foi de uma apresentação no Dia das Mães no colégio. Tá? Então, inclusive, está escrito aqui, parabéns, mãe. E a minha roupinha era uma apresentação de rockzinho anos 60, assim. Então, era uma coisa meio twist, assim. E isso aqui, eu estava na primeira série, ou seja, 8 anos de idade. E aí, eu era, como já era de se esperar, bem assanhada, eu estava na frente, assim, bem na fila da frente. E eu muito concentrado ali, fazendo toda a coreografia, e eu me lembro que, tipo, as mães gritam, né, na hora da apresentação, tipo, ai, 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 e os filhos param, dão tchauzinho, e eu não, eu super concentrado, fiz a coreografia toda até o final. Terminou, e aí eu me lembro que a gente estava saindo da escola, minha mãe comigo, assim, de mão dada, e aí vem uma mulher do nada, eu não sei quem era ela, não faço ideia, mas eu me lembro que ela falou para a mãe assim, olha, eu vi o teu filho na apresentação e eu tenho uma escola de dança, eu trabalho com isso, eu gostaria de chamar, se você estiver interessada, de levar o Jonathan para fazer uma aula experimental, porque eu acho que ele estava lá tão concentrado, ele fez tudo certinho, não sei o que, eu acho que ele tem o talento, a inclinação. E aí eu lembro que a minha mãe pegou na minha mão, assim, tipo, juntou assim, disse, não, ele não quer. Ah, criança! Não vai dar de... Não sei se tem umas coisas que não dá de ver. Ai, que bebê! Que gostoso. Deixa eu olhar aqui. Que Já vou bochechudo. testar pra Edra não me trollar. Aí eu com meus irmãos, nossa, ring light Você é inteira. do carinho? Não, eu sou o de shortinho e bota Ah, ortopédico. gente, olha esse figurino, arrasou. Moderna, né, querida? Ela já tinha É. shortinho, ela já usava as botas ortopédicas, que ela era problemática. Melhorou? Não. Simbora então, crianças. Vamos Bora. lá, criançada viada desse meu Brasil. Vamos ligar o youtuber que existe dentro de nós. Uma louca. Ela começa a se comportar de um jeito estranho. Eu achei que tu ia vir de cabelão, Jô, de cabelo solto, Ah, de joelma. então, eu não tomei banho, aí eu só amarrei mesmo, não tive nem Preferi tempo. fazer uma linha Thiago York, assim. É uma coisinha assim para valorizar o maxilar. Tu acha que fica legal esse movimento de tirar a foto do armário? Eu acho. Eu Acho. aproveito e faço também, que agora eu consigo me mexer, né? Eu vou deixar minhas fotos pro Reinaldo aqui atrás. E aí, criançada viada, criançada adulta, criançada hétera do Brasil e de outros lugares do mundo. Eu sou Daniel Oliveto e esse é o Criança Viada Show, porque sim, a gente precisa falar do assunto, porque não, a gente não volta mais pro armário. A gente está disponível no YouTube e também no Spotify. E nesses encontros a gente vai falar de arte, de memória, de infância, de dublar umas músicas com umas toalhas enroladas no cabelo, de fazer umas peraltices, como a gente da minha época chamava. Um pouco também sobre bullying, sobre traumas, mas sobretudo, nesse recorte dos nossos encontros, a gente vai falar sobre como essas crianças viadas encontraram na arte um lugar no qual a gente pode ser quem a gente quiser. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show. A criança viada do nosso episódio de hoje é ator, pesquisador e professor teatral, formado em jornalismo, mestre e doutorando em teatro, com livro publicado e tudo, tá, queridas? A gente começou a fazer teatro juntos na mesma década e na mesma escola, apesar dele insistir em ser mais jovem, mais bonito do que eu.
Quem está aqui com a gente hoje é o Jonathan Gonçalves. Bem-vindo, querido. E aí, viado? Obrigado, meu Deus, eu estou muito empolgado de estar participando desse podcast. Obrigado, Dani, projeto maravilhoso. E é isso, vamos sair do armário e mostrar as caras, porque a gente não volta mais para ele, não. De jeito nenhum. O meu não tem nem porta mais, gente. Jô, a gente vai começar fazendo uma voltinha lá na infância, relembrando algumas das nossas memórias de criança, ou de criança viada, no quadro que a gente chama Bambi Baby. Aí tem uma vinheta bem bonita. Bambi Baby. Para começar, então, Jô, qual é a tua primeira lembrança de criança viada? Ai, gente, eu adorei o nome Bambi Baby. Quando eu era um pequeno Bambi Baby, eu lembro que eu era uma criança sempre fui muito cheio de energia, assim. Meus pais até chegaram um tempo, cogitaram não sair de casa enquanto eu não me comportasse direito em público, assim. Eu não sei o que eu fazia direito, mas acho que eu tocava muito terror, assim, não parava, quebrava as coisas e então eu lembro que eu sempre tive muita energia para descarregar. E tanto não é mentira que meus pais sempre tentaram me colocar em alguns cursos assim para tirar essa energia, me colocaram em karatê, me colocaram na escola de vôlei da escola, me colocaram em várias atividades físicas, esportivas, que demandavam um gasto de energia para ver se eu me acomodava. Só que eu me lembro que quando eu era muito pequenininho, eu acho que, sei lá, uns 8 anos, 9, por aí, eu ficava na sala, escondido na casa, assim, enquanto meus pais estavam em outro cômodo, minha mãe na cozinha, ou meu pai não estava em casa, eu ficava lá na sala, eu apagava todas as luzes, porque eu não queria ser visto por ninguém, e eu ficava num cantinho da sala, botava umas músicas, sei lá, agora eu não me lembro muito bem o repertório, mas era tipo uns rocks anos 80, 90, assim, sei lá, AC/DC, essas coisas. E eu fazia coreografia escondido, e eu dançava muito, dançava escondido dos meus pais, porque eu tinha medo que eles me olhassem e interpretassem aquilo de uma maneira, sei lá, errada. E, obviamente, nessas minhas coreografias, assim, que eu inventava da minha cabeça, eu fazia de tudo, fazia pirueta, dançava, rebolava, enfim, mas eu ficava na minha, escondido. E isso é uma lembrança muito, muito antiga minha, assim, e de alguma maneira isso foi se desenvolver, se reverberar, refletir na minha atividade artística. Não sou dançarino, mas o teatro acabou contemplando um pouco essa necessidade, né? Inclusive, nas apresentações da escola, assim, quando tinha uma dança, uma coisa assim, a bicha era sempre a primeira lá da fila. Então, eu acho que, de uma certa maneira, isso sempre teve atrelado comigo, assim, essa coisa do corpo, da dança, e eu me sentia um pouco reprimido, então fazia essas coisas meio escondido. Acho que essa, de cabeça, assim, é uma lembrança minha. Tem muitas outras, né, mas as que me vêm agora. Você fazia muita coisa na escola, assim, você lembra dessas apresentações? Você era de grupo de teatro na escola? Você era do Grêmio Estudantil? Em que essa criança viada se metia na escola? Dani, eu estudei numa escola muito tradicional em Itajaí, o Colégio São José, a minha vida inteira, do jardim de infância até o terceirão. E é uma escola marista, né, coordenada por freiras, então tem uma coisa da religiosidade muito forte. Hoje em dia, eu não sei como é que tá, porque essas coisas são um pouco mais relativizadas, mas no tempo, quando era criança, você tinha que ir lá na capela, rezar pela Ave Maria, pela Santa Paulina, e lá, aquelas coisas todas. E por conta disso, São José nunca foi uma escola muito artística, assim, no sentido de eu nunca senti uma provocação até dos próprios professores de
fomentar isso nas crianças, assim. Claro que tinha lá as apresentações de português e literatura, eu vou falar sobre, sei lá, Machado de Assis. E aí ia lá, pegava uma história do Machado e tentava fazer um teatrinho, bem teatrinho mesmo, que é bem pejorativo. E aí era isso, assim. Aí, nesse sentido, sim, eu estava metido em todas. Até que, lá, acho que foi no ginásio, antigo ginásio, olha só, do segundo ano, segundo para o terceirão, assim, a gente teve uma professora de português e literatura, que o nome dela era maravilhoso, era Joana Dark. Aham, era maravilhosa, professora de literatura, Joana Dark. E aí a Joana Dark, ela sim foi uma professora que conseguiu identificar, não só em mim, mas no André também, que você conhece muito bem, o André Lapa, que fez teatro com a gente, que ele era da minha turma. Isso, é. E o André, ela conseguiu identificar na gente as figurinhas estranhas da turma, assim. E ela começou a provocar nesse sentido, trazer umas poesias, trazer algumas coisas. E a gente foi se empolgando, e eu sei que no terceirão, aí a gente já fazia teatro com o Valentim, a gente teve a ideia de levá-la para uma montagem que o Valentim até mesmo já fez, que era aquele espetáculo sobre os contos, a Branca de Neve, a Cinderela, que aí ele pega e dá uma mexida e fica tudo muito, digamos, mais adulto. E aí, só para contextualizar, o negócio do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, na história, ela era dona de um bordel. E o Globo Mal era o cafetão. Gente, isso, imagina, no terceirão, dentro de uma escola marista, a gente foi lá, tentou montar esse espetáculo. E eu me lembro que a Joana Dark, quando viu o texto, obviamente, ela ficou receosa. Falou assim, acho que vocês vão ter que falar com a diretora, porque é meio pesado, assim, tinha palavrão no meio do texto. E só que aí a gente escondeu os palavrões no texto. E aí a gente foi lá falar com a diretora. Gente, vocês já lidavam com a censura, olha que incrível. Indo mostrar a dramaturgia para o censor. Sim, a gente já era resistente e fazia revolução dentro da escola. Fomos falar com a diretora, que é uma freira, não é mais, né, diretora da escola, mas enfim, naquele tempo aí falamos com ela, assim, a gente quer montar esse texto aqui, fala sobre contos de fada, Cinderela, olha que bonitinho, lá, super educativo, com uma linguagem mais moderna, bem para os jovens, acho que eles vão gostar. Aí a gente chamou uma meia dúzia de gente amiga, que topou a história, e montamos e fizemos umas 3 apresentações na escola, e eu me lembro que foi assim, óbvio, para os alunos um sucesso, mas para os professores, alguns mais conservadores viram aquilo e ficaram chocados, porque tinha, filho, muito palavrão, acho que tinha bruxa que falava, mas que merda! E isso, assim, num colégio naquele contexto, foi meio divisor de águas, tanto que depois acho que essa professora até foi demitida. Sim. Só que aí, como era... A Joana Dark? A própria Joana Dark, coitada. Nossa, mas que sina, vocês botaram a pobre da Joana Dark na fogueira, fazendo piada de tiozão aqui, mas coitada. Sim, coitada. Mas eu devo muito a ela na escola, assim, porque pelo menos ela foi a única que conseguiu identificar isso e promover um pouco desse movimento, né? Então foi ali que eu percebi que tudo aquilo que eu estava sentindo quando eu era criança, que eu queria me expressar, eu vi um sentido, sabe? Eu vi ai, cara, é aqui então o lugar que eu consigo botar para fora essa energia toda que eu estava represando durante todos esses anos de criança. E foi realmente um lugar muito libertador o teatro. É meio piegas falar isso, né? Mas para mim fez muito sentido, assim, que eu me reconheci como gente, assim. Eu fui conhecendo um pouco mais de mim à medida que eu ia também amadurecendo, que eu entrei adolescente nessa história do teatro lá com o Valentim. E então devo muito, assim, essa história toda e esse lugar como lugar também de aceitação, por ser viado, né? E obviamente, não tinha essa ideia que eu era gay quando era criança. Não é algo tão
falado, não era tão falado na nossa época, né? Como é hoje em dia. Assim, as crianças hoje sabem. Eu tenho alunos, crianças, que eu literalmente vejo, assim, visivelmente, é uma criança viada. E as outras crianças sabem disso e lidam muito bem com isso. Mas no meu tempo, quando eu era criança, isso não. Era uma coisa meio velada e não podia ser falado. E eu também não me identificava, não sabia o que rolava comigo. Mas foi no teatro que eu consegui ver assim, então era isso, esse olhar para o professor de educação física que eu tinha, olhava para, De canto né, olhava umas coxas assim do professor de educação física, e eu não entendia muito bem, mas eu gostava de olhar aquilo. E aí à medida do tempo que eu fui percebendo isso, eu realmente percebi, eu sempre fui viado mesmo, só foi um tempo de aceitação, processo de amadurecimento dessa frutinha. Um dos elementos aqui que para a gente tem sido bem interessante de discutir em torno desse tema é o fato de que, nesse recorte do Criança Viada Show, nós somos artistas, somos crianças que, né, encontraram no teatro, ou nas artes visuais, ou na dança, né, a gente vai vendo aí ao longo dos episódios como cada um se encontrou, mas ao mesmo tempo fica uma grande curiosidade da gente conversar com outras crianças viadas que se encontraram em outros lugares, porque não quer dizer que toda criança viada vai se tornar um artista, assim como não quer dizer que toda criança viada, dentro dessa ideia, né, de uma criança que se manifesta com trejeitos femininos na infância e por isso ela é castigada, recriminada, não quer dizer que por isso você vai se tornar um adulto homossexual. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vou te perguntar nessa primeira, para a gente encerrar esse bloco sobre perguntas de infância, se você era muito repreendido, porque às vezes tem isso, assim, a gente não entende muito, às vezes eu danço escondido porque eu acho que eles vão achar que, mas vocês lembra disso, assim, de ser repreendido, e o péssimo e velho um rebola, tá rebolando, faz mais grossa, fala que nem homem. Você lembra dessas repreensões? Assim? Eu não sei se eu tinha trejeito, sabe? Eu não sei se eu era afeminadinho, mexia, sei lá, de algum jeito que as pessoas identificavam como sendo viado. Mas o que você estava falando, até, e aí eu vou puxar esse link para responder isso, tipo, não necessariamente as pessoas, quer dizer, bastava as pessoas não se enquadrarem num formatinho já pré-definido, de menino, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que jogar futebol, tem que coçar o saco, cuspir no chão, tem que mexer com as meninas, tem que fazer isso. Bastava você não se enquadrar nesses formatos, nessas caixinhas, você já era o estranho. E aí, muitas vezes, o estranho era tido como viado, como bicha, como tudo mais. Por exemplo, esse nosso amigo, André, eu vou dar outro exemplo. Ele era um dos meus melhores amigos na escola, a gente vivia juntos, e como nós éramos essas figuras um pouco mais ligadas com a arte e tal, o André também era tido como estranho e como possivelmente viado. O André não é viado. O André é hétero, tem namorada, é quase casado já. Ele nunca nem sentiu curiosidade, porque a gente trocava muita ideia, né? Mas eu sim. Então, tipo, não necessariamente as coisas batem, né? Só porque a gente não se enquadrava nesse formatinho, assim, pré-definido. Mas aí, lembrando agora de algumas coisas de repressão que eu senti, até tem um caso muito engraçado que meu pai tinha uma câmera filmadora, dessas de fita que gravava VHS, aquela grandona. E aí a gente tem, assim, até preciso recuperar isso de alguma maneira, que deve estar guardado lá na casa dos meus pais, em algum armário. Mas eu me lembro que tinha uma gravação, que era eu pequeno, a minha irmã devia ter uns 2, 3 anos de idade, eu devia ter, por volta disso, 8, 9, e a minha irmã, obviamente, com boneca e tudo mais, e meu pai estava gravando a gente na garagem, andando, brincando, essas coisas. E aí tem uma hora que tá eu e minha irmã, ele tá gravando a minha irmã e eu, e aí a minha irmã tá com uma boneca, ela larga a boneca no chão, uma dessas bonecas bebê, assim, grandona,
E aí ela vai andando para o lado, então meu pai tira a câmera de mim e vai acompanhando a minha irmã. E aí, nesse meio tempo, enquanto ele está gravando a minha irmã, ele nem chega a virar a câmera, só sai o áudio assim, larga essa boneca, Jonathan. E eu já estava ali brincando com a boneca. Então, eu acho que teve, sim, esse lugar de talvez de fazer coisas de menino, sabe? Mas hoje em dia, depois de muita terapia, eu não culpo meus pais. Eu acho que faz parte também da educação deles, também da própria falta de formação da época, de como criar um filho viado, né? Hoje em dia, nossa relação é maravilhosa e é tudo muito às claras, assim. Mas foi um processo de desenvolvimento deles e meu também. Eu me lembro também que a minha irmã fazia jazz. E aí, assim, eu ia para as apresentações e eu voltava no carro. Primeiro que babava, né? Eu ficava lá assistindo, assim, com o olho brilhando, e eu voltava para casa falando para os meus pais: eu quero dançar, eu quero fazer isso, sabe? E sempre foi um não, sempre foi um vai fazer karatê, vai nadar, vai fazer natação, vai fazer outras coisas. Então, acho que teve, assim, nunca foi um tipo, não seja viado, assim, né, na caruda, mas teve, acho que, pequenos cuidados por tentar criar um filho homem, mas dentro do que eles também imaginavam que seria a criação desse filho homem. Então, foi isso. Muito curioso isso, né, do quanto hoje a gente tem uma discussão muito mais aberta sobre essas pautas, né, porque também, assim como você fala, depois de um tempo a gente vai trabalhando isso na cabeça e vai entendendo que não há como culpar. É óbvio que a gente tem mágoa às vezes, né, porque que se você tinha dúvida você não falava, porque o problema às vezes não é como você vai lidar com aquilo dentro da tua casa, né? Eu percebo muito isso, assim, que os nossos universos são muito diferentes, né? O meu universo, eu com os meus amigos do teatro é e o meu universo com, por exemplo, eu e os meus amigos da escola era outro. E, ao mesmo tempo, o meu universo dentro da família é outro, e o universo do meu pai com os amigos dele. Então, às vezes, é querer que as pessoas banquem uma postura que, quando ela vai para o meio, o outro meio, ela vai começar a ser, o meu pai vai começar a ser o estranho no boteco. Então também, sabe, assim, eu entendo que são processos assim de discussão que vão levar muito tempo ainda, mas concordo com você que são outros tempos, assim, né? Eu acho que as crianças, os adolescentes estão mais amparados hoje, não generalizando, ainda tem muita violência acontecendo, né? São muitas as notícias, né, de crianças que são mortas por terem trejeitos femininos, então a discussão é bem ampla, né? E aí agora eu me lembrei também de outro momento, e que engraçado, não foi dos meus pais, mas foi de uma tia minha, uma tia que era casada com o irmão da minha mãe, ou seja, ela não é uma parente de sangue, digamos assim, ela era casada com o irmão da minha mãe, meu tio. E aí eu me lembro que também eu era pequeno, e eu tinha um cabelo assim meio de índio, depois eu vou mostrar as fotos, aí vocês vão poder ver, um cabelinho assim meio panelinha. E aí eu acho que tinha uma franja que estava me incomodando e eu tinha um tique de ficar arrumando esse topetinho, essa franja. E aí teve um dia que essa minha tia olhou para mim e falou assim, menino, não arruma o cabelo assim. Aí isso parei assim, como assim? Então arruma como? Eu ainda me perguntei ainda, como arruma? Ela assim, não é assim, é de outro jeito que você faz o movimento, porque assim não é coisa de menino. Ai, gente. Aham. Aí eu tipo, Nem tem cabelo atrás da orelha. aí eu assim, nossa, e tu vê, foi uma coisa que veio de uma tia, porque claro, ela tinha um filho que era um ano mais novo do que eu, meu primo, ainda é, né, tá vivo. E ele super foi sempre o espírito da heteronormatividade encarnada nele, assim, corria no mato, jogava futebol, andava de cavalo, porque também morava num sítio.
Então aí sim, tinha esse filho macho e aí o sobrinho era viado, então ela fez a questão de tentar me educar, assim, nesse momento. Enquadrar, Então, né? é enquadrar uma movimentação de cabelo, gente, uma batida de cabelo. Louca. Bom, eu só sou viado por causa dessa movimentação de cabelo, né? Foi essa movimentação de cabelo que transformou toda a minha personalidade. Ah, sou viado só de vingança. Aquela. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre aquele processo fantasmagórico, acho que para todo mundo, da adolescência, do nosso quadro Bambi Moça. Roda a vinheta. Bambi moça. Bom, quase impossível falar sobre adolescência sem falar sobre bullying, né? Sobre esse processo da escola, que de diferentes maneiras, para diferentes marcadores que cada pessoa tenha, é sempre um processo. Normalmente já é um processo muito difícil se você não tem marcador nenhum, né? Desse processo assim do bullying, você tem alguma história que te marca? Você sofreu bullying ou não? E se sim, em que níveis assim de agressão você se lembra de ter sofrido? Com os meus amigos da escola, eu não sentia muito isso, assim, porque, embora eu, como falei, fosse aquela pessoa meio estranha que gostasse de fazer teatrinho lá na frente da professora, ainda assim tinha meus amigos, ainda não tinha muito isso, assim. Claro, eu ficava de fora do time de futebol, mas eu estava cagando para isso também. Ai, que triste, tá bom, eu vou jogar queimada com as meninas. É, vou jogar ping-pong com elas lá na sala, tá tudo bem. E agora os meus amigos de bairro, assim, porque eu vim da periferia, né? Aquelas. Tinha uma lojinha perto de casa, tipo um mercadinho, assim, que vendia os produtos, um mercadinho pequeno. E aí minha mãe pedia para ir comprar pão ali, às vezes. E aí era um trajeto que eu fazia sair da minha casa, dava a volta no quarteirão e chegava no mercadinho. Nesse meio tempo, tinha uma casa que morava uma família que até a mulher era amiga da minha mãe. E ela tinha uns filhos e tal, e tinha um filho, o mais velho, que era, assim, muito mais velho que eu. Tipo, eu era, digamos, 12, 13 anos, ele tinha já 19, 20 quase. E eu me lembro que eu não podia passar por ali, porque se ele me visse, ele me encostava no muro. E ele me pressionava no muro, ele me colocava assim, eu de costas para o muro, olhando no meu rosto, me trancava assim com os braços e ficava me provocando, assim, falando baixinho no meu ouvido, tipo, vou te pegar, vou te comer. E assim, sim, era uma coisa assim muito, muito doída assim para mim. Tanto é que aí o que eu fazia quando a minha mãe falava para fazer isso? Eu ia pelo outro caminho que eu demorava muito mais o trajeto para não passar na frente da casa dessa pessoa, sabe? E isso me marcou muito nesse tempo, assim, que era uma violência meio gratuita, porque eu nunca fiz nada para essa pessoa. E hoje em dia, né, eu percebo que o problema estava mais nela do que em mim. Tem uma coisa que é um dos mistérios da homossexualidade, como dizia o Turmes no primeiro episódio, que é a gente entender em que momento a gente percebe, mas não mexe com o assunto, depois percebe mesmo, percebe dar um beijo na boca, percebe, de repente, estar namorando, percebe, diz, gente, sou uma bichona. Que fases foram essas? Você saiu do armário de pouquinho, de repente as pessoas souberam, ou saiu do armário com tudo arrebentando porta, fazendo uma Daiane dos Santos? É. Cara, foi assim, eu cresci com uma amiga muito próxima lá do meu bairro, que eu falei. A gente, desde os 3 anos de idade, a gente era vizinho e as nossas famílias muito amigas, e a gente cresceu juntos. Anos depois, a gente foi adolescizando, a louca, fazendo um verbo, adolescer, e aí a gente acabou tendo um namorico, assim, sabe? Começou a ficar e tal, mas nunca havia, de fato, a fazer alguma coisa mais de transar e sexo e coisa. E só que aí, nesse interim,
eu comecei algumas coisas com um amigo meu, vizinho. Rolou umas coisas, tipo, ficar, sabe, campeonato de punheta, essas coisas que acontecem nessa época. E eu tava meio que nessa broderagem com esse meu amigo. E aí começou, aí eu fui me afastando daquela relação que eu tinha com a menina, a gente terminou e tudo. E com isso já com 15 anos, por aí, e começou umas coisas meio estranhas. E aí sempre quando eu voltava da casa dele, que era quando acontecia essas coisas, eu me sentia muito culpado. Muito, uma culpa, assim, a famosa culpa por ser viado, né? E por não entender aquilo que estava acontecendo. Então eu tomava banho, escovava dente, chorava, fazia todas as coisas que a não aceitação acaba promovendo. Até que um dia ele me telefonou e, vim aqui em casa, vamos fazer aquele negócio. Era assim, era o código. E aí eu falei assim, não, não quero mais, isso não está fazendo mais bem para mim. Assim. E aí eu vetei essa história. Meu subconsciente fez assim, ó, pera, vamos deixar essa história para trás e vamos ver como é que tu evolui daqui para frente. Isso com 15, 16 anos. E aí eu tive outras namoradas, mulheres. Mas assim, eu nunca senti que eu estava enganando elas, porque foram relações realmente muito, muito reais, assim, de namoro. E que também ocasionou da gente ir para cama e tal, isso já com 18, 17, 18. E aí chegou os 19 anos, isso já fazendo teatro, até nessa essa época meio vetada, assim, né? Não aceitava esse negócio de ser gay, tá louca. E aí eu conheci uma pessoa, e eu vou falar, não tem problema nenhum, Julian, que você conhece, e ele namorava com um amigo meu, um amigo nosso, Bernardo, e a gente ficou próximo, assim, com amigos. Só que aí eles terminaram e começou um interesse, assim, porque sempre achei o Julian um homem muito bonito, assim. E até que um dia a gente foi se aproximando como uma amizade meio boba, e aí estava na casa dele e rolou da gente ficar. Foi a primeira vez aí que eu beijei um homem e eu senti um negócio muito diferente. Aí eu, pera, é isso, sabe? É outra coisa. Eu estou me enganando até aqui, estou tentando abafar algo que não tem como. E aí foi meu primeiro relacionamento, a gente ficou 3 anos e meio juntos, chegamos a morar juntos, e aí foi sair do armário para os meus pais, mas a minha mãe, eu cheguei em casa um dia, era véspera do Dia dos Pais, eu falei assim, mãe, eu estava pensando em comprar um presente para o pai e tal, não sei o que, a minha mãe assim, presente? Tu já deu, porque a minha mãe é atriz, se eu sou ator hoje em dia é por conta da minha mãe, ela é dramática. Ela assim, presente? Tu já deu um presente para o teu pai, Jonathan? E jogou assim uma carta que ela descobriu no meu armário, que era uma carta do Julian para mim, com fotos nossas juntos. Fotos se beijando até, assim. Tipo, tava ali. Não tinha como fugir. E aí foi aquele drama, foi choradeira, meu pai, todo mundo e tal. E aí eu decidi sair de casa. Falei assim, não, beleza. É que aí a situação começou a ficar insustentável, né? A relação. Eu queria continuar ficando com o meu namoradinho, e aí decidi sair de casa. Com 19 anos, falei assim, ó, beijo, tchau, vou morar com ele. A gente alugou um apartamento, nós dois, né, super jovenzinhos, com 19, e ficamos 3 anos e meio juntos. Gente do céu, que história de novela. É maravilhoso. Como é o nome da tua mãe mesmo? Ana Maria. Dona Ana Maria, que cena maravilhosa. Vou contar uma minha, então, porque a gente começa pela mãe, né? No teu caso, acho que você não planejou, assim, né? Não, foi arrancado. Sim, sim, foi tipo assim. Eu comecei, meu primeiro namoro também foi isso, assim, foi tipo, começa a dar uns beijinhos, daqui a pouco começa a namorar.
E aí, de repente, tem aquela pessoa, aquele seu amigo muito especial que está dentro da sua casa um fim de semana sim, o outro não, né? Era o Fábio. E aí, o Fábio vinha um fim de semana para Itajaí, e o outro fim de semana eu ia para Blumenau. A casa dos pais dele era mais de boa, ele já sabia, ele já tinha tido um outro namorado. Mas a minha mãe, um dia, como que a minha mãe descobriu? E a minha irmã, no mesmo dia. O Fábio, a gente, dia dos namorados, primeiro dia dos namorados, bem jovenzinhos, tá. O Fábio manda flores para casa da Sandra, porque a gente, eu e Sandra, a gente já trabalhava junto, tal. Ele manda para casa da Sandra porque diz: te mandei, o que você faz com as flores é o problema seu. E eu, bem jovenzinho, bem afrontosa, peguei as flores e falei: não, eu vou levar para casa. E aí estou eu subindo as escadas aqui no Alberto Werner, minha mãe assim, tô se gaguejando toda. Que são essas flores? Eu falei: ganhei. De, de quem? Eu falei: de Dia dos Namorados. E fui subir na escada com o fiofó na mão, assim, né? E ela falou assim: arrumasse alguma namorada? Aí eu não respondi nada, continuei subindo. Ela: um namorado? Aí eu não consegui falar. Puta, eu entrei no quarto, assim, suando frio. O que eu fiz? Fui trabalhar e deixei o bilhetinho das flores na gavetinha do criado mudo. Eu falei: ela vai procurar. E a gente demorou anos para falar sobre. O Fábio era tipo um genro mesmo, assim, oficialmente em casa, né? E... Mas era muito engraçado, porque aí ela descobriu assim, por um bilhetinho no criado mudo. Mas foi uma cena também, na escada, gritando assim: vai arrumar com o namorado? Ai, as mães, que seriam das crianças viadas sem as mães, gente. Não, a minha mãe é fabulosa, assim. Eu sei que ela reagiu daquela maneira porque também ela, como a gente falou, ela não tinha as informações que ela tem hoje. Gente, não tem nenhum viado, nenhuma sapatona na minha família. É isso que eu fico de cara, sabe? Então, a gente veio desbravando o negócio, né? Na minha também não. Sim, não, eu vim abrindo picada na mão, assim, porque não tem. Eu fico muito pensando hoje sobre maneiras que eu tenho, por exemplo, de lidar com questões emocionais, afetivas, que para mim estão extremamente relacionados com esse problema da infância, da sexualidade reprimida, né? Eu sou uma pessoa que eu estou o tempo inteiro, eu tenho que agradar as pessoas. Eu tenho medo de me indispor, eu não gosto de me indispor. Então, quando você faz uma volta lá, você fala: gente, é óbvio que está relacionado com isso. E isso poderia se dar de diferentes maneiras, né? Em diferentes pessoas, por diferentes motivos. Para algumas Uhum, pessoas pode ser a sexualidade, para outras pode ser a cor, para outras pode ser uhum. simplesmente uma forma de ter sido criado assim, né? De querer agradar, de querer fazer certo. Mas eu tenho percebido nessas conversas que o lance de querer agradar porque você se porta de uma maneira que é tido como errada, ele serve um pouco como uma compensação, né? Você quer ser melhor porque você já sabe que você faz uma coisa que aparentemente está errada, né? É. É força de terapia, colegas. Nossa, amiga, Vamos para um ping-pong? bora. Ping Bambi Pong. Qual era a música da sua criança viada? Xuxa, qualquer uma da Xuxa. Sempre. Ela foi assim, impregnou todas as minhas coreografias no começo, antes do rock lá dos anos 90. Mas Xuxa ditou a pauta das homossexuais dos anos 90. Identifico. Qual era o crush da criança viada? Ai, eu acho que Indiana Jones. Olha que cult! Acho que como é o nome dele? O Harrison O- Ford. isso, nossa, eu achava. Ela já gostava de um daddy. Aquela camisa aberta, suada, assim, eu acho que aquilo me mexia. O que a criança viada queria ser quando crescesse? Astronauta. O que a criança viada não pôde ganhar de Natal? Ai, pense bem, a louca.
Não tem muita relação com uma criança viada, mas sempre foi, quando eu era criança, um brinquedo que eu sempre quis, assim, porque, óbvio, como eu estudava num colégio de gente com sobrenome, né, a gente não conhecia as pessoas só pelo nome, é nome e sobrenome, né, gente com dinheiro. E aí todo mundo tinha um pense bem, e aí eu queria ter, só que era caro pra caramba, meus pais falavam assim, não, puxa, Então, a gente preparou uma surpresa para você, Jonathan. Entrou uma ah, pessoa com pense bem, assim. Quem protegeu a criança viada? a minha mãe. Não, eu acho que embora ela não soubesse muito bem como lidar, ela sempre me protegeu de tudo, assim, tentou pelo menos, né, colocar num lugar seguro, porque de uma maneira ou de outra ela só não queria que eu sofresse, né? Mas eu acho que isso é um sentimento legítimo. A gente sabe como bicha sofre nesse país. Quem era a inspiração da criança viada na vida real? Na vida real, a inspiração. Bicha, que pergunta difícil. Eu Né? acho. Porque na vida, se bem que a Madonna também é da vida real, mas eu fiquei pensando porque a gente nunca tem, né, um tio gay, um primo gay que faz a frente para a gente se inspirar, assim, mas às vezes eu fico pensando, vai que tem uma exceção aí, os convidados têm. E ainda mais quando criança, né? Talvez ali pela adolescência, juventude, a gente possa falar um pouco. É um pouco mais claro o negócio de ter alguém com quem se espelhar ou admirar nesse sentido. Agora, como criança, eu não acho que eu não tive assim uma figura de inspiração, assim, meu, quero ser como essa pessoa. Real, né? Real, não desenho animado, não a Xuxa, porque a Xuxa é real, mas no meu universo ela era mais ficcional do que real, né? Exato. Agora, eu acho que eu não tinha uma inspiração, assim, alguém real. Mas tá bom também. É só para ver se eu era a exceção ou a regra. Bambi mulher. Queria falar um pouco agora sobre esse processo na vida adulta, né? Como a gente já falou sobre teatro, né? Como que o teatro chega na tua vida, que normalmente ele, pelos convidados que a gente tem, chegado ali pela adolescência. Mas, assim, em que momento ser uma pessoa LGBTQIA+, se torna uma questão no teu trabalho, né? Quando nasce a vontade barra necessidade de que isso se torne um objeto de pesquisa ou de construção, de criação artística. Dani, eu acho que isso foi muito recentemente. Eu acho que eu arriscaria em dizer que foi com a Maré Crime. Embora eu tenha saído do armário publicamente aos 19 anos, hoje eu estou com 38, eu acho que, e fazendo teatro, né, desde os 16, eu acho que a coisa de ser LGBT só foi ser um lugar de talvez inspiração artística, de fruição artística, né, muito recentemente com esse último trabalho que eu fiz, que foi o Amar é Crime. Eu já trabalhava com a Tespes já há alguns anos e os nossos trabalhos, embora vinham as discussões até pelo Esse Corpo Meu, que foi um espetáculo interpretado pela Denise e pelo Max, que eu acompanhei a produção muito de perto, que falava, contemplava um pouco esse lugar do trânsito, da transexualidade, essa coisa que não é nenhum nem outro e tal. Falava algo, era uma temática, mas eu talvez não era uma ligação tão direta com a minha vida, com a minha posição, com eu ser gay. Agora, com a Maré Crime, com os textos do Marcelino e com a proposta que a gente foi construindo juntos, e aí juntos você está junto, a Edra que também está junto, eu acho que daí sim foi amadurecendo esse, não, pera, eu sou LGBT e eu acho que eu posso dialogar com esse meu lugar também de gay e com esses textos do Marcelino, que aí, sim, esses textos acabam dialogando muito com as pessoas LGBT, né, com
tudo isso. E aí eu acho que nesse lugar eu acho que aflorou, assim, como um artista gay nessa produção. Mas eu me lembro, e aí voltando um pouco no tempo, meus pais me proibiam de fazer teatro. Eu me lembro que quando eu fui fazer um curso de teatro, eu fui super... foi uma situação muito discutida em casa, até porque eu tinha 16 anos, né? E meus pais não queriam, porque na cabeça deles eu acho que eles já imaginavam que poderia ser um lugar que eu soltasse as minhas asinhas e pudesse sair desse casulo e me mostrar uma linda borboleta. E foi o que aconteceu. Eles não estavam errados. Mas foi uma luta, foi uma resistência, até conseguir convencê-los de que aquilo me fazia bem. Eu me lembro que teve uma montagem que a gente fez do Fernando Pessoa. Valentim tem uma pesquisa com Fernando Pessoa há muitos anos. E lá atrás era eu, André, Douglas, o Júnior, que você conhece também. A gente fez uma montagem do Fernando Pessoa e eu me lembro que depois da apresentação a gente foi para o camarim e eu estava muito empolgado com aquilo. Era a minha primeira peça, digamos, dentro da companhia, depois do curso. E que aí depois do curso o Valentim me convidou para a companhia e tal. E aí eu me lembro que eu estava muito empolgado e eu não sei se eu estava feliz, se eu estava relaxada, assim, eu estava soltando, desmoicando. Eu me lembro que meus pais foram para o camarim e viram alguma cena, que eu não sei qual é, e eles ficaram muito putos, muito, muito. Depois a gente voltou para casa em silêncio no carro, tipo, meu pai, assim, com uma tromba desse tamanho, minha mãe não entendendo, eu não sei o que eles viram. E aí também foi esse processo, sabe? Como que o teatro pode me ajudar, não a ser uma bichona, mas a descomprimir essa pessoa que estava presa por conta de alguns traumas anteriores, assim. E aí toda a minha trajetória dentro do teatro foi sendo gay, óbvio, mas isso não era material criativo. Acho que agora, recentemente com a Maré Crime, isso veio muito forte. Me identifico muito com isso, assim, porque também o Ações é o primeiro processo em que eu me vi falando sobre essas questões e me sentindo um pouco, assim, atrasado até, sabe, assim, nesse sentido. O projeto nasce lá em 2018, no meio daquele furdunço, né, que a gente viveu da eleição, o fascismo comendo solto, o presidente à beira de se eleger, uma campanha toda baseada em discurso de ódio, né? Você vê parente, amigo, assim, compartilhando desse pensamento e tal. Ali surgiu para mim, a gente está falando de projetos que nascem em momentos meio parecidos também, né, Jô? 2018 você começa, são projetos meio irmãos, assim. Mas é muito louco, assim, como para mim também. Assim, agora eu estou falando disso, assim, e eu tenho para mim que quem se incomoda com isso deve estar dizendo assim, agora vai esfregar na nossa cara que ele é gay. Vou. Paciência, né? A gente faz assim. Isso que tu fala eu também tive a mesma sensação, assim, nossa, será que atrasado que eu tô fazendo isso, sabe? Por que só agora eu consigo colocar isso em questão e aproveitar isso como material criativo? Claro, dialogando com outras coisas, mas por que até agora eu não me senti, talvez, à vontade de fazer isso também? Não sei, eu acho que a gente está evoluindo de uma maneira e aí chegou nesse ponto que... Não, pera, eu acho que também o contexto é esse, sabe, Dani, que você falou agora, de 2018 para cá, assim, com a ascensão do fascismo aqui brasileiro, com o conservadorismo batendo a nossa porta, com cada vez mais LGBT sendo mortos nesse país. Então, eu acho que também chegou nesse lugar de uma certa... de um movimento que a gente tinha que fazer e assumir esse lugar, assim, não, pera, eu sou gay e tô aqui fazendo o meu trabalho.
E vocês vão ver esse trabalho de viado mesmo, sabe? Eu queria te fazer a última pergunta desse bloco, porque, né, vocês passaram por todo um processo que você descreveu, de aceitação, de entendimento, né? Vamos dizer assim, aprenderam juntos como lidar com isso. Como que foi a recepção deles para o Amar é Crime, o trabalho que a senhora está bichérrima de salto, de colã, de body, de plumas e cílios. Então, menina, na verdade, todo o processo da Maré Crime, os meus pais sabiam que eu estava aprontando alguma coisa, que eu estava montando espetáculo, que eu falava assim, tô indo lá para a Projeto Criativa para ensaiar. E aí começou a surgir o material de divulgação, né? E assim, a divulgação já diz para que vai ser, assim, a pessoa está maquiadíssima. E aí meus pais assistiram. Eu não convidei. Eles assistiram. Eu não convidei. Porque eu fiquei receoso, sabe? No fundo, por mais que a gente tenha nossa relação, que já está super resolvida, lá no fundinho eu fiquei... Ai, será que eu convido? Será que não convido? Será que eu falo? Não, vou deixar. Se eles estão vendo lá a divulgação, se eles quiserem, eles vão assistir. E aí foi. Aconteceu o negócio. E aí um dia eu fui para casa, a gente não conversou nada, um dia eu fui para casa, aí a minha mãe assim... Ô, Jonathan, eu assisti lá a peça. Aí eu tava assim... Ela assim, forte, né, Jonathan? Mas assim, eu achei importante as coisas que você falou. Aí assim, ai, Dani, aquilo ali, aí pronto, aí eu já não quero mais nada, assim, o que vier a partir disso é lucro, sabe? Eu acho que a minha mãe conseguiu, não só, ela conseguiu transpor essa barreira, ela não viu mais um filho viado, travestido, maquiado, ela viu, na verdade, além disso, ela viu o que eu estava falando, o contexto, a temática, as coisas que estavam sendo discutidas na peça. Por conta da pandemia, Maria Crime foi virtual. Então, eles assistiram em casa, tipo, lá no celularzinho, conectaram o YouTube, minha mãe... E, aliás, depois, porque o Maria Crime ficou em cartaz um final de semana, e aí passou 2 semanas, a gente entrou em cartaz mais 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. A minha mãe assistiu vários dias. E meu pai perguntou um dia, falou assim, como é que tá lá a peça? Tá tudo bem? Eu falei assim, tá tudo bem, tá indo bem o projeto. Ele disse, não, eu vi lá, não sei o quê, bonito, bonito. Porque meu pai é um homem um pouco mais ele é um pouco mais de menos palavras, assim, de poucas palavras, ele é mais direto, assim. Embora a gente tenha um carinho muito grande um pelo outro, mas a minha mãe é um pouco mais emotiva, um pouco mais aberta nesse sentido, assim. Mas o meu pai assistiu também e foi super boa a receptividade deles, ainda bem. Bambi na Floresta da Memória. Bambi na floresta. Sabe aquelas cápsulas do tempo que os americanos guardavam, escondiam? Quer dizer, eu estou falando que são os americanos porque é o que eu lembro daqueles filmes americanos, né? Que você guarda umas coisas em terra para depois de não sei quantos anos você ir lá desenterrar e encontrar memórias tuas. O que teria na cápsula do tempo da criança viada, Jonathan? Teria o cheiro da minha avó, que é uma figura assim que me faz muita falta. Minha avó faleceu em 2016 e a gente sempre teve uma relação muito próxima. Então teria o cheirinho dela, que eu lembro até hoje, assim, porque eu dormia com ela. Ia para casa dela, a gente dormia juntos, eu dormia na cama dela. E minha avó era bem gorda, e aí a cama afundava. Então eu deitava, e quando ela deitava, eu rolava, porque aí rolava para o lado dela. Então eu ficava grudado nas costas dela, cheirando ela. Então acho que teria o cheiro da minha avó. Ai, teria. Teria
Nossa, agora eu tô me lembrando, eu acho que eu sou uma pessoa com uma memória muito afetiva, porque eu ia falar o cheiro da Casa da Cultura, a primeira vez que eu pisei na Casa da Cultura, que eu me lembro do cheiro do palco, daquela madeira do tablado, assim. Eu me lembro da primeira vez que eu pisei naquele palco, e o cheiro. Eu colocaria também, acho que uma memória muito bonita que eu tenho da minha família, assim, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, minha irmã ainda bem jovenzinha também, a gente comendo vergamota lá no sítio da minha família, assim, e eu me lembro desse momento da gente sentado embaixo da árvore, comendo, e aquela laranja, aquele cheiro da fruta, e era um dia lindo, e a gente estava super bem, assim. Foi um momento que eu olhei, assim, para eles, sabe? Quando você se sente bem com a tua família, assim, uma coisa que eu acho que é, não sei se, não é toda hora, né? Família é uma coisa meio estranha, às vezes a gente ama, às vezes a gente não ama tanto, mas acho que naquele momento eu me senti tão família, assim, sabe? Colocaria isso. Eu acho que colocaria algumas músicas das que eu dançava escondido quando criança. E acho que é isso. Que bonito. O que você diria para sua criança viada lá no passado? Ai, bicha, calma. Calma, que isso que tu tá sentindo tá tudo bem, não é errado, é só diferente dos outros e vai passar um tempo, tu vai entrar em contato com outras pessoas que vão te entender e vai estar tudo bem. Agora eu tô emocionado. Que vai estar tudo bem. E aí você vai ser feliz do jeito que você é, sem medo nenhum. Acho que é isso. Penteando o cabelo pro lado que você quiser. Pro lado que eu quero, caralho. E o que você diria, por fim? O que você diria para as crianças viadas que estiverem nos ouvindo e para aquelas que ainda estiverem dentro do armário, para a gente terminar esse episódio mais para cima, encorajando as colegas? Ou sei lá, mandando Crianças, uma mensagem que a gente gostaria de ter ouvido também, né? crianças viadas univos. Vamos botar esse patriarcado abaixo. Não, eu acho que é muito louco, porque quando a gente dá aula para crianças, a gente percebe quanto também eles estão assim mais evoluídos em algumas ideias do que a gente mesmo, sabe? Tem umas coisas que ainda a gente tem talvez um pouco de necessidade de falar, que eles já estão resolvidos, que eles já estão numa outra ideia. Então, eu acho que e aí, isso cada vez mais, se por um lado há uma crescente do conservadorismo brasileiro, do fascismo genocida, há também uma resistência, há também uma luta. Então, crianças viadas que vocês estão nascendo agora e estão vindo para esse mundo agora. Tem gente antes de vocês que está na caminhada, falo isso também porque teve gente antes de mim, e o caminho está sendo aberto e vocês têm que pegar esse lugar e levar para frente também, com muita resistência, porque é difícil, mas é engrandecedor e vai dar tudo certo no final. Jô, você quer divulgar as redes sociais tuas ou do Amaré Crime? Sim. Bom, o espetáculo projeto mais recente que eu estou fazendo, então, é o Maré Crime. A gente fez uma estreia virtual, né? E aí a ideia é que futuramente a gente volte para o presencial, né? Mas quando isso for possível. Mas até lá, basta acompanhar nas redes sociais. Eu tenho um Instagram do projeto, então
é amar, underline, e, underline, crime. Amar é crime, só aí separa as palavras com um underline. Jô, mais uma vez te agradeço muito por estar aqui, pela paciência com as questões tecnológicas que a gente está envolvido aí há um ano, né, gente? Ontem fez um ano que a gente está em isolamento, ou um ano que a gente finge estar em isolamento. Gente, muito obrigado, vocês que estão nos assistindo no YouTube ou quem está ouvindo a gente no Spotify. Esse foi o terceiro episódio do Criança Viada Show. O projeto Criança Viada Show conta com o patrocínio. O projeto foi contemplado pelo edital de credenciamento de prêmios e projetos artístico-culturais oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Essa é a primeira ação do projeto Ações para Resistir. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, www.açõespararesistir.com. Lá tem um blog com um diário de processo, referências de pesquisa e muitas outras informações sobre o trajeto que a gente percorreu para chegar até aqui, esta primeira ação, o Criança Viada. E logo mais a gente vai ter outras aí chegando nessa reta final do projeto. Muito obrigado mais uma vez, Jô. Obrigado, Edra, que está operando este universo paralelo aqui das crianças viadas. E convido você a continuar assistindo e ouvindo os episódios, conhecer os outros episódios disponíveis aí no YouTube e no Spotify. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show. Eu nunca fiz com essa câmera, gente. Ela vai para outro lado. Saiu. Deixa eu ver. Aqui. Edra, não ri de mim. Saiu. Essa da avó, Jonathan? Essa é da avó, das duas avós. Essa aqui é a minha avó materna que eu cheirava. Essa é a minha avó paterna. Esse é meu aniversário de 4 anos. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show.